Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um Devocional Hebron. E o texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 25. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amados, esse é um texto onde o apóstolo Paulo ele está falando aos Gálatas, né? E nesse texto ele está falando aí sobre algo muito importante, né? Sobre viver no Espírito, sobre viver na carne, sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. E esse é um discernimento, é um entendimento muito importante para a nossa vida cristã. Né? Nesse texto, Paulo fala sobre a ideia de que a carne milita contra o Espírito, e isso é fato. Né? Existe aí uma divergência entre a carne e o espírito. A carne vai nos impulsionar na direção de realizar as obras que ela deseja. Vai nos impulsionar na direção de fazer aquilo que o nosso coração deseja que façamos. E aí muitas vezes nós seremos impulsivos, vamos fazer aquilo que queremos sem consultar a Deus, sem parar para pensar, opa, será que o que eu estou pensando em fazer está de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus? Não, nós simplesmente vamos ser guiados pela nossa carne. E o que vai ser o resultado de tudo isso? O que vai ser produzido são obras da carne. Né? Como o texto vai falando aí para nós. E olha quantas coisas a carne pode produzir. Né? Nós vimos aí quantas destruições, quantas coisas, né, podem ser destruídas na vida de alguém, e principalmente no que se refere aos relacionamentos, né? Quando ele fala de dissensões, facções, invejas, porfias, ciúmes, né, e tantas outras coisas, né? Então nós percebemos o quanto as obras da carne, elas podem de fato comprometer a nossa vida. É por isso que Paulo ele faz uma diferença aí muito grande entre as obras da carne e o fruto do Espírito, para nos mostrar que existe uma alternativa. Aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Cristo, eles têm a oportunidade de ter uma vida diferente. Eles têm a oportunidade de viver não para realizar as obras da carne, mas eles têm a oportunidade de viver uma vida onde eles possam andar com Deus, onde eles possam caminhar, andar no Espírito, e o Espírito Santo vai produzir nas nossas vidas o fruto do Espírito. Quando ele fala do fruto do Espírito, ele está falando sobre uma obra, uma operação que é do Espírito Santo de Deus. Ele está mostrando aí, né, que o fruto do Espírito ele tem 9 virtudes fundamentais. Nós vimos aí cada uma delas, e quando ele fala dessas virtudes fundamentais, ele está falando de atitudes, ele está falando de posicionamentos que muitas vezes para nós, individualmente, é muito difícil. Né? Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em demonstrar paz, amor, domínio próprio e tantos outros. Mas em Deus é possível. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo faz essa diferença. Ele mostra que existe aí uma luta entre a carne e o espírito, mas está diante de nós a possibilidade de escolher, de decidir. Não, eu quero ter uma vida com Deus ou não. Eu quero dar oportunidade para a minha carne. Se de fato nós dermos oportunidade para a carne, irmãos, de fato o que vai acontecer é o que o texto nos diz. Né? É muita dissolução, é muita destruição, é um caminho de fato de perdição, porque é para isso que a carne vai nos levar, para um caminho de perdição, um caminho que nos afasta de Deus. No entanto, se nós conhecemos a Deus, se nós andamos na presença de Deus, existe a oportunidade de nós
permitirmos aí que o Espírito Santo cada dia mais ganhe espaço no nosso coração e na nossa vida, que ele interfira, que ele intervenha no nosso caráter, que ele vá nos mudando e nos moldando, de modo que de repente nós vamos começar a perceber que nós estamos nos expressando de maneira diferente, que de repente eu estou percebendo que eu estou alguém mais amável, eu estou alguém que é capaz de demonstrar amor, demonstrar misericórdia, ser fiel, ter domínio próprio, expressar alegria, porque o fruto do Espírito, irmãos, ele não tem a ver com a nossa situação. Será que eu estou bem para estar alegre ou estou mal para estar triste? Não tem a ver com isso. O fruto do Espírito tem a ver com a experiência profunda de caminhar com Deus. Tem a ver com a experiência desse dia a dia com Deus. Tanto que lá no final do texto, né, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está mostrando essa importância de continuidade. Muitas vezes nós achamos que andar com Deus é orar um dia e nunca mais, né? Ou de repente, hoje eu faço devocional, depois eu não faço mais, né? Hoje eu canto, amanhã eu não canto mais. Mas de fato, o que ele está mostrando para nós aqui é que é importante ter essa continuidade. Se nós vivemos, é importante que nós andemos no Espírito, que essa seja uma postura nossa de todos os dias, que nós possamos cultivar em Deus, né, essas virtudes tão importantes. E em dias como os que nós temos vivido, isso se torna ainda mais importante. Quando nós pensamos sobre, por exemplo, sobre amor, né? Quando nós pensamos sobre paz, é possível ter paz nos dias que nós temos vivido? É possível sim. Quando nós começamos a lembrar que Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que nos ama, é um Deus que pode nos trazer essa paz que excede todo entendimento, que pode nos fazer estar tranquilos mesmo diante da tempestade, porque Ele é o nosso Deus, é Ele quem cuida de nós. E as circunstâncias, elas podem mudar, né? Mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então, quando nós começamos a dimensionar, quando nós começamos a caminhar com Deus, conhecer mais de Deus, conhecer quem Deus é, à medida que nós vamos caminhando e tendo esse conhecimento de Deus, Deus vai se revelando a cada dia para nós e vai nos levando a uma vida diferente, a uma vida onde nós praticamos, onde nós aprendemos os princípios e levamos esses princípios na prática para a nossa vida. É fato que muitas vezes é difícil, né? Demonstrar a benignidade, né? A tolerância, né? O domínio próprio, a mansidão, é difícil. Em tempos como hoje, né, muitas pessoas têm se tornado extremamente intolerantes, né? Os relacionamentos estão mais intensos porque as pessoas estão convivendo mais em casa e isso às vezes tem trazido uma certa intolerância, uma dificuldade de lidar com as relações. Mas pense nessa palavra, né? Em Deus você pode se tornar alguém mais tolerante, alguém que considera melhor o ponto de vista do outro, alguém que está disposto a ouvir, que está disposto a conversar, que está disposto a dialogar, resolver o seu coração e resolver também as suas pendências relacionais. Então, isso é possível, irmãos, se nós vivermos e andarmos no Espírito. Fora disso, não há esperança. Se nós estivermos longe de Deus, nós não conseguiremos operar isso, porque essa definitivamente não é uma operação humana. Quantas vezes nós, cristãos, muitas vezes agimos de uma determinada forma que nós mesmos reconhecemos que, se não fosse Deus, será que eu agiria dessa forma? Será que o meu coração se inclinaria a agir da maneira correta? Muito provavelmente não, né? É fato que muitas pessoas podem ter uma facilidade, por exemplo, para o domínio próprio, enquanto outras têm uma dificuldade. Mas é fato que, sem Deus, nós não podemos operar isso de maneira mais profunda, mais genuína. Então, se você é alguém que se considera alguém temperante, alguém tolerante, ótimo, isso é muito bom, mas em Deus você pode tornar essas atitudes, essas virtudes mais profundas, algo que de fato está enraizado na sua vida e não é apenas algo superficial e circunstancial, que depende das suas conveniências, mas é uma postura que tem a ver com a sua conduta de vida, com aquilo que você deseja viver, né, em Deus, expressar a Cristo. Então, isso é algo que nós só podemos operar não pelo nosso esforço humano, não pelo nosso desejo de sermos bons, alegres, pacíficos, mas é algo que nós podemos operar a partir do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem realiza essa operação nas nossas vidas. Então, se você precisa, né, de todos esses gomos do Espírito, né, porque o fruto é um só e ele tem vários pedaços. Se você percebe na sua avaliação sobre você mesmo que você precisa desenvolver um pouco melhor um desses pedaços, então ore, busque a Deus, se perceba como é que estão os seus relacionamentos, como é
que você tem tratado as situações e busque em Deus, busque a ajuda do Espírito Santo para trabalhar isso no seu coração, para mudar essa atitude, e Deus pode, ele tem todo o poder para operar isso na sua vida. Então lembre disso, né? É fato que muitas coisas são difíceis às vezes para nós, e nós olhamos e dizemos, Senhor, eu não sei como agir, eu não sei como lidar com isso. Mas lembre, peça sabedoria a Deus, busque a presença de Deus e Ele pode capacitar você a esse respeito. Ele pode te ajudar a desenvolver cada pedacinho, cada gomo do fruto do Espírito, a fim de que esse fruto seja integral, a fim de que você de fato possa crescer a cada dia mais e mais na presença de Deus. Então lembre disso, né? Se você precisa, se você entende, né, que não tem sido tão tolerante, que não tem sido tão amoroso, tão pacífico, tão manso, então peça a Deus e certamente o Senhor vai te ajudar nesse processo. Amém? Então, amados, pense nisso, reflita, reveja a sua vida, pense no seu coração, em como você está, né? E lembre, o Senhor tem todo o poder a te ajudar nesse processo. Às vezes, nós estamos empenhados em mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E esquecemos que muitas vezes o Senhor está tentando, através dessas pessoas, trabalhar no nosso coração. Então não percamos oportunidade, né? Os relacionamentos são oportunidades importantes para que Deus transforme a todos nós. E assim como você pode ser usado por Deus para transformar a vida de alguém, né? Para ajudar alguém aí no seu processo, Deus também pode estar usando as pessoas que estão ao seu redor para mudar seu caráter, para ensinar você aquilo que você tem dificuldade. De repente, desenvolver esse fruto do Espírito, crescer, amadurecer, mudar. E isso é possível em Deus. Então, se você tem encontrado essas dificuldades, medite nesse texto, busque a presença de Deus e certamente o Espírito Santo vai te ajudar a desenvolver cada pedaço do fruto do Espírito, a fim de que você cresça e amadureça na presença do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo devocional.